Oi, graça e paz. Vídeo 3 do nosso estudo, característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. Deixa eu te perguntar, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Nesse estudo, nós vamos saber diferenciar o que é o batismo no Espírito Santo e o que é ser cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas se preocupam em ser batizado no Espírito Santo. Será que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo? Ou ser cheio do Espírito Santo? Então, nesse estudo, nós vamos acabar com isso, que são coisas totalmente distintas uma da outra. Tá? Nós vamos entender o porquê, o que é o batismo no Espírito Santo e para quem é esse batismo no Espírito Santo, e por que o batismo no Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo. Então vamos ver qual é a preocupação que nós devemos ter em relação a isso. Mas eu já quero deixar para você aqui, já meditando até o próximo vídeo, Efésios capítulo 5, versículo 18, que vai nos dizer o seguinte. O apóstolo Paulo, ele ensinando a igreja, fala: não vos embriagueis com vinho, mas sim sejam cheios do Espírito Santo. Então, querido, não se embriagar com vinho é você não se embriagar tão somente com as delícias deste mundo. É você não se encher tão somente da alegria curta que este mundo te oferece. Porque vinho representa alegria, não é isso? Mas ser cheio do Espírito Santo. A importância de ser cheio do Espírito Santo. Mas para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa entender o que é ser cheio do Espírito Santo. E é nesse estudo que nós vamos aprender isso, o que é ser cheio do Espírito Santo e qual é a característica, né, que vai evidenciar isso em nossa vida, que somos cheios do Espírito Santo. Porque já existe um conceito totalmente errado de que a pessoa batizada do Espírito Santo precisa falar línguas. Nós vamos ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que isso é besteira. Tá? Nós vamos fazer que isso é besteira. Eu quero deixar para você aqui o seguinte: quando Pedro e os demais irmãos que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo, eles não foram batizados no Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, eles enchendo. Eles começaram a pregar. Pedro começou a pregar e Pedro não estava falando glossolalia ou glossolalia, né? Pedro não estava falando uma língua dos anjos, uma língua ininteligível. Pedro estava falando uma língua inteligível. Ali haviam muitas pessoas que representavam as suas nações, seus países, e eles mesmos declararam: esses não são esses homens galileus? Como que nós estamos ouvindo e entendendo a nossa própria língua materna? Então, que tipo de língua realmente nós temos que falar como evidência de sermos cheios do Espírito Santo? No próximo vídeo, eu vou começar a discorrer isso. Que língua é essa que nós precisamos falar, né? Então, fica aí, Efésios capítulo 5, versículo 18. E também quero deixar para você, vamos fazer uma referência aí, vamos fazer uma ponte. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E você vai entender que língua é essa que você e eu e todos nós precisamos falar, se realmente somos cheios do Espírito Santo de Deus. Te aguardo no próximo vídeo.